Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo Gomes Mor. Eu vou apresentar para vocês o artigo Desenvolvimento Motor de Crianças Pré-Escolares entre 5 e 6 anos. A autora do artigo sendo a Maria Cristina Chimelo Paim. Já de introdução, o artigo nos apresenta alguns dos conceitos básicos que nós já vimos, mas principalmente de uma forma geral, explorar bastante que o desenvolvimento motor é um processo contínuo e demorado que ocorre ao longo de toda a vida do ser humano. Sendo que os primeiros anos de vida, isso é, desde o nascimento até os 6 anos, são de extrema importância para o indivíduo, já que as suas experiências, quando criança, quando estiver durante este período, vão determinar que tipo de adulto a pessoa vai se tornar. E além disso, é necessário ressaltar que a autora utilizou basicamente o modelo teórico de Gallagher e Osmond, o estudo de 2001, para realizar sua pesquisa. Mas contextualizando vocês o que é o modelo teórico de Gallagher, ou também conhecido como ampulheta de Gallagher, é um modelo que descreve e explica o desenvolvimento motor humano ao longo da vida com base na interação entre o indivíduo, o ambiente e a tarefa. Com os domínios cognitivo, afetivo e motor, o autor descreve seu modelo através das fases dos movimentos reflexos rudimentares, fundamentais e especializados. Aqui nesse artigo, por se tratar de crianças de 5 a 6 anos, vão ser basicamente os movimentos fundamentais que a gente vai explorar bastante aqui. E Gallagher e Osmond classificaram esses movimentos, essa combinação das funções das habilidades motoras ao longo da vida, elas são caracterizadas em três tipos. Movimentos estabilizadores, que são movimentos em que a criança realiza esforços contra a força da gravidade na tentativa de obter a postura vertical e manter o ponto de origem na exploração que realiza no espaço. Isso é movimentos que mantêm o equilíbrio, por exemplo, a brincadeira que a gente faz muito comumente de andar pelo meio fio, tentando se equilibrar. Movimentos locomotores, que referem-se aos movimentos que indiquem uma mudança na localização do corpo em relação a um ponto fixo na superfície. Ou seja, correr, caminhar, pular, qualquer movimento que envolva você se deslocar no espaço. E por fim, os movimentos manipulativos, que referem-se às manipulações motoras e envolvem o relacionamento do indivíduo com os objetos, e é caracterizado pela força cedida para os objetos e pela força recebida por eles. E existe uma divisão entre esses movimentos manipulativos, sendo eles considerados finos ou grossos. Finos para movimentos mais simples, como pegar uma tesoura e cortar o papel, enquanto os grossos sendo movimentos em que exige uma força maior ou um peso do objeto ser maior, como por exemplo lançamento de bolas e etc. Bom, essa pesquisa teve como objetivo avaliar o desenvolvimento motor de crianças pré-escolares de 5 a 6 anos na Escola Estadual Escola Marieta de Ambrósio, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, utilizando a matriz de Gallagher e Osmond como base para a análise dos padrões fundamentais de movimento, qualitativa e quantitativa. No quesito da metodologia, foram selecionados 46 alunos da pré-escola com idade de 5 a 6 anos, sendo que 27 do sexo masculino e 29 do sexo feminino. Todos eles sendo da Escola Marieta de Ambrósio. E esse estudo foi feito em 2002. Os escolares foram submetidos a uma bateria de testes a partir da matriz da análise dos resultados dos movimentos fundamentais propostos pelo Gallagher. Para a análise qualitativa, os movimentos analisados foram o equilíbrio sobre um pé com os olhos abertos, salto na horizontal e agarrar com as duas mãos. Os resultados foram classificados pelo seu estágio de maturidade inicial, 1, elementar, 2 e maduro, 3, considerando o estágio inicial de crianças de 2 anos e estágio maduro crianças entre 5 e 6 anos.
Agora, para a avaliação quantitativa foram utilizados as seguintes referências. O movimento de equilíbrio sobre um pé só, com os olhos abertos, foi avaliado pelo tempo de permanência em um tempo máximo de 60 segundos, com 2 tentativas. No movimento de saltar na horizontal foram anotadas 3 tentativas, considerando o melhor resultado em questão de distância. E para o movimento de agarrar com as 2 mãos foi registrado um número de acertos em 5 tentativas. E agora, passando para os resultados, nós vamos observar 4 tabelas, sendo a primeira de desenvolvimento qualitativo e a outra quantitativa. Aqui já dá para analisar com as legendas que vocês vão perceber muito que as crianças de 6 anos têm um desenvolvimento bem superior às de 5 anos. Como, por exemplo, aqui nos movimentos estabilizadores, no caso aquele do equilíbrio com os olhos abertos, as crianças com 6 anos demonstraram 62% de aprovação de nível maduro, tiveram conseguiram se estabilizar bem. Através dos resultados das tabelas 1 e 2, é possível concluir que crianças de 6 anos, se comparado com as de 5, mostraram maior maturidade motora, exceto no salto horizontal, indicando que algumas habilidades exigem mais tempo ou estímulo. Aqui na tabela 2, a gente pode analisar também que os meninos apresentam um desenvolvimento mais acelerado em equilíbrio e recepção. Mas, por exemplo, se manteram no estágio elementar para a maioria das tarefas. E aí dá para perceber que os meninos apresentaram um desenvolvimento maior, mais maduro, em comparação com as meninas. Já nas tabelas 3 e 4 são apresentados os valores encontrados na quantitativa, sendo aqui na legenda o X representando a média e o S o desvio. O desvio, no caso, qual foi o pior resultado assim, entre os alunos. Aqui é a mesma coisa das tabelas anteriores, os 6 anos se destacando mais, tendo resultados melhores, se comparado com as de 5 anos. E aqui também, entre o sexo feminino e masculino, o masculino também teve um desenvolvimento maior. Apesar de que existem resultados divergentes em relação a outros estudos de outros pesquisadores, mas tudo nos estudos indicou que as diferenças sexuais são evidentes e os meninos apresentando um desempenho geral melhor. Então, em conclusão, o desenvolvimento motor na infância é crucial para a formação de habilidades físicas, cognitivas e sociais. A escola e os profissionais de educação física devem priorizar atividades que estimulem padrões motores fundamentais e, quando necessário, realizar intervenções pedagógicas personalizadas. E, é claro, considerando a idade, sexo e habilidades específicas para essas crianças na pré-escola. E isso tudo para garantir um desenvolvimento motor equilibrado e eficiente para a criança, fazendo com que ela futuramente encare desafios. Aqui estão as referências. Basicamente, no primeiro ponto ali é o artigo, e o segundo ponto de pesquisa foi o do Galarrú e do Osmo, né? A pesquisa de 2001 que foi muito utilizada nessa pesquisa da Maria. E por fim, eu deixo para vocês a questão que, sabendo da importância do relacionamento do indivíduo com os objetos caracterizados pela força cedida e pela força recebida por eles, escolha qual das alternativas abaixo não apresenta atividades de movimento manipulativo. Opção A, pega-pega e futebol. B, caminhada e corrida. C, arremesso de bola e pega-pega. E D, pular amarelinha e corrida. É isso, muito obrigado pela atenção.